Nova Manhã. Entrevista. E hoje a gente recebe aqui no Nova Manhã o governador do Mato Grosso, Mauro Mendes, do União Brasil. Governador, bom dia, obrigado por estar aqui com a gente. Bom dia, Mauro, um prazer estar aqui com você, um prazer também com todos aqueles que estão nos acompanhando nesse momento aqui pela Nova Manhã. Governador, a gente acabou de comentar aqui as relações do União Brasil com o governo Lula, né? Nomeando ministros aí, mexendo agora no Ministério do Turismo. Como é que o senhor avalia os 6 primeiros meses do governo Lula? Olha, Mauro, 6 meses é um tempo já bastante razoável, mas um governo a gente deve avaliar ele pelas ações iniciais e pelos resultados que ele é capaz de entregar, melhorando a vida das pessoas, melhorando a vida do cidadão. O presidente Lula, ele foi eleito, é o presidente hoje do país, tem o direito de tomar e tocar da forma que ele acha que é melhor. Ele escolheu, como ele fez lá em 2003, quando pela primeira vez ele se tornou presidente do Brasil, uma forma de criar as condições para se relacionar adequadamente com o Poder Legislativo, com o Congresso Nacional, fazendo a chamada base de apoio, distribuindo cargos, ministérios, e eu particularmente não gosto muito disso. Sou governador de um estado, tenho aqui também que me relacionar com o Poder Legislativo, respeito os meus deputados, porém, eu não gosto muito deste caminho, porque é um caminho que vive criando conflitos dentro do governo. Está aí, o próprio União Brasil, que é o nosso partido, confusões, aumenta daqui, quer mais cargo, e eu não tenho nada contra a indicação política. Porém, eu acho que esse caminho é um caminho que não leva ao governo ser mais eficiente, um governo mais técnico e que entrega mais resultado. Então, esses 6 primeiros meses, eu diria, um pouco cedo ainda para criticar ou para elogiar, mas eu sempre digo, viu, Mauro, o Brasil é um país tão abençoado que, independente de erros e acertos de governos mais ou menos competentes, mais ou menos sérios, governos, tanto federais, estaduais como municipais, o nosso país vai andando bem, o país tende a melhorar. Eu acho que a economia está pronta para crescer. Basta apertar uns botõezinhos certos aí e o Brasil vai deslanchar um pouco mais do que vem acontecendo, até porque o crescimento econômico do país está represado há muitos anos. E por si só, apenas esse fato já cria boas condições para que haja um crescimento. Então eu estou acreditando que nos próximos meses aí nós vamos experimentar um nível de crescimento um pouco maior do que tivemos aí nos últimos anos. E, governador, um desses botões que a gente tem que apertar seria a reforma tributária. Como é que o senhor se posiciona sobre a reforma tributária? É verdade que o senhor pediu para deputados do Mato Grosso votarem a favor da reforma? Olha, Mauro, e acredito que boa parte dos brasileiros que conhece um pouquinho desse tema da tributação no nosso país, queremos uma reforma tributária. Muito mais do que até uma reforma, é a construção de um novo modelo, porque o sistema atual ele é caótico, ele é muito complexo, ele é burocrático, ele tem uma bitributação. Todo mundo conhece aí os males desse sistema. Só como exemplo do que nós estamos falando, no estado de Mato Grosso, o regulamento do ICMS, que é um desses impostos, e são 5 que estão sendo mexidos nesse momento, esse regulamento do ICMS tem mais de 1.200 artigos. Já pensou um negócio desse? O regulamento do PIS/COFINS tem mais de 800 artigos. É uma loucura, é um verdadeiro hospício tributário que nós temos no nosso país. Então, todo mundo que conhece um pouquinho fala, não, nós precisamos mexer nesse negócio. Só que eu sempre falei o seguinte, uma coisa é você concordar conceitualmente, e outra coisa é você ler um texto de uma lei e concordar com ela. Quando nós lemos o texto apresentado pelo Aguinaldo, eu particularmente fiz algumas críticas contundentes, e uma delas era, poxa, estão tributando a cesta básica, não tem cabimento. Aqui no meu estado existia lá 2%, 3%, ia passar no mínimo para 12,5%. Então isso ia encarecer o preço de alimento, criticamos algumas coisas e fui lá para dentro, fiquei nos corredores do Congresso Nacional, falei com o relator Aguinaldo, com o presidente Lira, conversei com alguns líderes partidários e ao final o texto, eu acho que ele melhorou um pouco, ele melhorou sim um pouco.
Então eu sou muito daquela tese, não adianta ficar de longe atirando pedra, já que o negócio vai acontecer, é melhor pular para dentro e tentar ajudar a construir um texto. E eu, como governador de um estado, empresário, empreendedor, vivi a vida inteira nesse negócio de tributação, eu tenho algum nível de conhecimento, então vou entrar para dentro para tentar ajudar. Quando nós conseguimos alguns primeiros avanços, eu sim recomendei que pudesse votar para a gente ter credibilidade de ficar dentro do barco brigando para que as coisas mudem. Eu acho que no Senado precisa ter algumas boas evoluções. E a primeira grande evolução que tem que ter no Senado é o seguinte, gente: qual é a alíquota que nós vamos pagar? Tem que parar agora de falar que é a favor ou que é contra e dizer qual é a alíquota que nós vamos pagar de imposto nesse país. E é dever do Senado apresentar isso. Pelo amor de Deus, o presidente Rodrigo Pacheco não pode colocar nada para votar ali enquanto não dizer claramente para o nosso cidadão brasileiro, para as empresas brasileiras, para todo mundo que vai pagar imposto, todo mundo paga imposto nesse país, qual é a alíquota desse imposto que estão criando e que a gente vai pagar, substituindo alguns impostos. Não é uma coisa de você ir num restaurante, o cara fala, tá aqui o cardápio, você fala, mas cadê o preço? Não, come aí que depois eu trago a conta. Você faz isso? Ninguém faz isso, né? Você não compra primeiro e depois vê o preço normalmente, né? Então nós queremos uma reforma, mas está o momento agora da primeira coisa é discutir a alíquota e fazer uma aderência dessa alíquota ao mundo real e o impacto dela na vida das pessoas. Governador, o nosso comentarista de política, Diego Amorim, deixou uma pergunta gravada para o senhor. Governador, bom dia, obrigado pela presença aqui na Nova Brasil FM. Eu queria perguntar ao senhor o que o senhor acha que levou o presidente Lula a determinar o fim do modelo dessas escolas cívico-militares. O senhor foi um dos primeiros governadores a vir a público nesta semana para dizer que a unidade que funciona com esse modelo no Mato Grosso vai continuar existindo com a gestão do governo local. Por que o presidente Lula tomou essa decisão, governador? Olha, Diego, primeiro eu estava aqui antes de começar a nossa entrevista, escutando aí o seu resumo musical, parabéns, gostei bastante, viu? Agora, o que levou, Diego, o presidente Lula a tomar essa decisão, só tem uma pessoa que pode responder essa pergunta, que é o próprio presidente Lula. Eu imagino que deve ter, né, que deve ter um pouco de viés ideológico, né, do Partido dos Trabalhadores, do qual ele pertence, esse viés dessa chamada esquerda, que quando fala que algo que é um pouco tido, entre aspas também, como de um pouco mais à direita, eles são contra. Mas o presidente Lula pode responder isso, agora independente do que ele possa falar ou não, existe autonomia entre os entes federados. E aqui no estado de Mato Grosso nós temos 26 escolas cívico-militares. E quando a gente pensa que é escola militar, pensa que a criançada fica lá, tem gente que não conhece isso. Daí eu confesso que até eu, quando era um cidadão aí, que, como milhões de brasileiros, que não vive um pouco o mundo da política, que não conhece muitas coisas, e todo mundo não conhece muitas coisas, eu achava que era um negócio que chegava lá, um monte de militar lá dentro, não sei o quê, não sei o quê. Depois que eu conheci, e me apaixonei por esse negócio. As escolas militares, elas têm duas coisas fundamentais: disciplina e respeito. Eu já vi professores da rede, e é o mesmo professor, não tem diferença nenhuma. A gente pega uma escola, como nós fizemos no meu governo, que é uma escola lá, vou dar um exemplo aqui da minha cidade, Cuiabá, capital do Mato Grosso. Nós tínhamos uma escola aqui chamada Escola Presidente Médici, que é uma das escolas mais antigas, tradicionais, no centro da cidade, com capacidade para 1.600 alunos. Essa escola, ao longo dos anos, ela foi perdendo importância, foi diminuindo o número de alunos, violência, né, problema com crime, com brigas na escola. Ela estava com quase 800 alunos, porque ninguém queria mais estudar nessa escola, né? Problema de droga, tráfico dentro da escola, uma confusão danada. E aí na minha administração, nós transformamos ela para o cívico-militar e aos bombeiros está cuidando. O que tem lá dentro? Tem lá um oficial do bombeiro, mais os 4 ajudantes, o resto são todos professores da rede, os mesmos professores que estavam lá. Não mudou nada. Hoje ela tem 1.600 alunos, tem briga para entrar nessa escola, né? Tem fila de espera. Você chega lá, os alunos tudo bem comportado, a professora chega na sala de aula, bom dia professora, disciplina, respeito, canta o hino nacional,
né? Eu já ouvi de pais, olha, o meu filho melhorou muito, que ele passa a conviver num ambiente onde as crianças se respeitam. Então, isso é muito bom. O nível de resultado, o aprendizado, aquilo que interessa, a parte pedagógica, todas as escolas militares aqui do estado, as 26 que nós temos, estão entre as primeiras do Mato Grosso. E normalmente é assim no Brasil. Então é algo que dá resultado, gente. Então por que acabar com isso? Governador. Eu postei no meu... Oi. Não, só para a gente, como a gente já está se encaminhando aqui para o finalzinho do programa, eu também gostaria de fazer uma pergunta para o senhor sobre meio ambiente. Tem dados aí da plataforma MAP Biomas que dizem que as autorizações de desmatamento concedidas pela Secretaria do Meio Ambiente do Mato Grosso aumentaram. Por que isso está acontecendo? Inclusive, a questão do desmatamento autorizado, do desmatamento legal, cresceu no Mato Grosso no começo desse ano, segundo dados do MAP Bioma. O senhor confirma essa informação e por que isso está acontecendo? Ainda é preciso autorizar desmatamento? As áreas que já foram desmatadas já não são suficientes para a agricultura e para a pecuária? Ô Mauro, eu não vou fazer uma pergunta para responder a sua pergunta, mas eu vou fazer a seguinte pergunta para todos que estão nos acompanhando. As leis brasileiras, todas as leis brasileiras, devem ser cumpridas ou não? Todas elas. Todo mundo vai responder, né? Claro. Todas devem ser cumpridas. Então, Mauro, nesse tema ambiental, no país existe uma lei chamada Código Florestal Brasileiro, que é a lei que regulamenta o setor de desmatamento, cuidado do meio ambiente, uso do solo rural, né, em todo o nosso país. Esta lei, Mauro, ela permite que o cidadão que tem uma propriedade rural, se for no bioma amazônico, se ele tiver 1.000 hectares, ele pode usar apenas 200. Se ele é dono de 1.000 hectares, ele tem que preservar 800 hectares e pode usar para plantar, para criar gado, para fazer o que ele quiser, apenas 20%. É a lei ambiental mais restritiva do mundo para proteger o meio ambiente. E agora vocês querem o quê? Que uma lei que é mais restritiva do mundo, né? E que permite o cara usar 20%. E nós não vamos autorizar ele usar aquilo que a lei permite, eu não vou cumprir a lei. Não, o estado de Mato Grosso nós estamos cumprindo a lei. Assim como estamos cumprindo a lei e penalizando, Mauro, duramente quem pratica o desmatamento ilegal. Nós temos um sistema aqui que em 24 horas eu pego qualquer desmatamento ilegal feito no estado de Mato Grosso acima de 1 hectare. Estamos multando, por ano são milhões, passa até de bilhões de reais a multa. Então, estamos apertando. Agora, se a lei permite, e a lei mais restritiva do mundo, nós vamos cumprir a lei. Por isso que você disse, o Mapa Bioma está mostrando que está caindo o ilegal e aquilo que é legal está aumentando. Então as pessoas estão deixando de praticar ilegalidade e estão vindo para a legalidade e nós vamos continuar respeitando a lei dentro do estado de Mato Grosso. Isso deveria ser objeto de aplauso e não de eventual crítica, né, porque o desmatamento está previsto dentro da legislação brasileira. Governador Mauro Mendes, governador do Mato Grosso, quero agradecer muito a sua presença aqui no Nova Manhã. Volte sempre, é sempre bom a gente dialogar com todas as partes do país. A gente gosta muito do Centro-Oeste, da pujança que o Centro-Oeste tem. Bom tê-lo aqui conosco também para expor o seu ponto de vista. Volte sempre aqui conosco. Infelizmente hoje o nosso tempo acabou, só posso desejar um bom fim de semana para o senhor. Obrigado, bom final de semana para todos aí. Muito obrigado pela oportunidade.